Quando eu era criança, a minha mãe me ensinou uma coisa com relação às ondas do mar, que se você estiver no mar e for pego de surpresa por uma onda, a coisa que você tem que fazer é enfrentar a onda e mergulhar e atravessar a onda. Porque a onda tem um ponto que ela não tem força e você passa por debaixo da onda e a onda não pega você. Essa é uma informação interessante para uma criança que está brincando ali na beira da praia. E já na faculdade, nós com um grupo de estudantes e nadadores, existiam os momentos de lua cheia em Fortaleza e que tinha as grandes marés e a tal ressaca do mar. E nós íamos para o mar, ali na beira-mar, atravessávamos as ondas nadando e chegávamos num ponto depois das ondas, porque nós sabíamos que depois da série de ondas o mar estava tranquilo. E era interessante que a gente sentia a onda passando com toda a amplitude pela gente e lá na frente a gente observava as ondas massacrando ali a beira-mar de Fortaleza. Nós tínhamos o conhecimento de que as ondas podem passar pela gente. E é interessante entender a natureza das ondas, né? E por falar em ondas, nós estamos passando por uma onda, né, no mundo inteiro, que é essa questão da pandemia, que está sendo muito interessante, porque a pandemia está mostrando fragilidades na nossa cultura, no nosso comportamento, na nossa economia, nas nossas relações políticas, entre o mundo inteiro, né? O mundo inteiro está tentando entender essa onda do vírus, e que é um vírus que vai continuar, né? Ou ele vai se transformar em um outro vírus, né? Por isso que o nome dele é novo coronavírus, e ele vai permanecer como o vírus da gripe, como a H1N1, como o vírus da AIDS. Talvez se a gente consiga desenvolver uma vacina, talvez a gente consiga aprimorar remédios, mas a grande verdade é que esse vírus vai continuar, porque os vírus sempre estiveram presentes e outros vírus virão. E nós estamos passando por essa onda sanitária, essa onda de saúde e de medo e de pânico. Mas uma outra onda que também já está batendo na porta, e é importante que todos entendam isso, que é a questão de uma depressão econômica, porque se todo mundo ficar parado, todo mundo que eu quero dizer, o mundo inteiro, né? A cadeia produtiva não vai produzir, então nós não vamos ter bens de consumo, a economia para completamente. E como consequência disso, né, vai ser pobreza, fome e violência. E isso aí é uma coisa óbvia, né? Uma coisa aqui no Brasil, por exemplo, diferente de outros países, nós nos preocupamos, acho que até mais com a violência do que com a fome, do que com um hospital que não nos atende como nós gostaríamos em face aos impostos que nós pagamos. E o que eu acho é que se nós formos pensar em ondas, e as ondas sempre virão, e é importante entender isso, então existe um problema econômico que está vindo, e é importante a gente entender isso, por mais que não esteja sendo comunicado diariamente nas redes sociais, nas televisões, mas existe um problema econômico que fica gigante, e também existe um cenário de oportunidades, porque hoje boa parte do parque industrial do mundo está na China. Países como o Japão já anunciou que vai começar a tirar suas indústrias da China, os Estados Unidos também. Então, isso porque produzir na China é bem mais barato, né? Porque a mão de obra lá é muito mais barata, os incentivos fiscais, as indústrias todas foram para a China e agora começou a ficar um pouco instável essa situação, e esses países vão retirar suas indústrias ou vão trazer suas indústrias para os seus próprios países, ou vão escolher outras regiões. E o Brasil é um dos lugares mais favoráveis para isso, principalmente para a agroindústria, porque nós somos o lugar mais apropriado para produzir alimento. O Brasil alimenta o mundo, né? Então a ideia é que ao invés de você produzir um alimento para que ele possa ser vendido como commodity, como feijão, milho, arroz, a gente possa industrializar também esses alimentos, e aí a gente tem um valor muito agregado. Além da agroindústria,
Se outras indústrias vierem para o Brasil, como a automobilística, a indústria de tecnologia e tal, isso vai ter uma geração de emprego muito grande, né? E emprego gera recursos, gera dignidade para a população, gera capacitação, gera pequenas empresas sendo criadas para fornecer insumos, serviços para essas grandes empresas que estão se instalando. Então é um milagre econômico que pode ser a próxima onda que vem para o Brasil. Eu acho que nós temos que ser otimistas. Não adianta ficar em casa apavorado com medo, porque uma hora nós vamos ter que abrir a porta, até mesmo porque não existe uma radiação solar mortal lá fora. Temos apenas um vírus com um grau de letalidade, mas é importante nós sermos otimistas, porque são essas escolhas que nós é que vamos ter que fazer, e não os nossos governos. Somos nós, brasileiros, empresários, empregados, adolescentes, desempregados. Somos nós que vamos ter que fazer essas escolhas com relação ao nosso futuro. E é por isso que nós devemos exigir dessas autoridades que estão determinando o que nós temos que fazer, que essas autoridades tenham uma competência de nos dar uma perspectiva de quando é que nós vamos voltar às nossas vidas. Nós precisamos de um protocolo de reabertura do mundo, né? Então é interessante que as coisas estão acontecendo quase que no mesmo tempo. Os países estão, inclusive países ricos, já estão preocupados com o que vai acontecer nos próximos 3 meses. Por isso que ele precisa entender que alguns setores da economia precisam ir voltando, seguindo barreiras sanitárias, né, de contenção do vírus, de proteção, mas isso é fundamental, né? Se você for observar todos os serviços essenciais, eles estão funcionando, e eles estão funcionando com as tais barreiras, com as tais recomendações. Então, cada vez mais outros serviços devem entrar para que nós tenhamos uma perspectiva de quando é que nossas vidas vão voltar. Tá? Então, é importante ter esses protocolos, é importante se preparar para essa onda do contraste e do desgaste econômico que o nosso país vai passar, mas é importante também entender que uma grande oportunidade de industrialização está por vir. Tá? Então, se você está em casa, vale a pena dar uma estudada, vale a pena entender, vale a pena ver esses protocolos e procurem olhar coisas mais positivas sobre o futuro, porque o futuro pertence ao que nós vamos escolher dele. Tá bom? Um abraço.